Irmãos queridos, que privilégio poder nesta noite partilhar com vocês a palavra e repartir com vocês uma porção das Escrituras. O texto que eu vou ler está no Evangelho de Cristo, conforme o registro de João, no capítulo 1, versos de 1 a 14. João capítulo 1, versos de 1 a 14. Antes de ler esse texto, é muito importante entender que o Evangelho de João é a peça literária mais importante da literatura mundial. Nenhuma obra foi tão distribuída e vertida para outros idiomas como este Evangelho. Já passam de 4 bilhões de exemplares, nas mais diversas línguas e dialetos, distribuído para quase todas as nações. João escreve este Evangelho já no final do 1º século, quando todos os apóstolos de Jesus estavam mortos, e mortos pelo viés do martírio. João escreve este Evangelho quando Mateus, Marcos e Lucas já circulavam na igreja há quase 30 anos. João escreve este Evangelho para defender a igreja de um terrível ataque, de uma heresia que se formava no final do 1º século e quase devasta a igreja no 2º e no 3º séculos, chamada de gnosticismo, que era uma espécie de concubinato entre a fé judaica e a filosofia grega. Como vocês bem sabem, os gregos acreditavam na imortalidade da alma, mas não na ressurreição do corpo. Isso porque os gregos acreditavam no dualismo, matéria má, espírito bom. Em sendo assim, os gregos negavam 3 doutrinas essenciais do cristianismo: a criação, a encarnação e a ressurreição. Na mente de um grego, Jesus não podia ser homem e Deus ao mesmo tempo, porque se ele tinha um corpo físico, material, e a matéria é má, então ele não poderia ser bom. Não sendo bom, ele não poderia ser Deus. Desta maneira, João escreve este Evangelho para provar que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E aqui no texto que nós vamos ler, é como se João estivesse abrindo as cortinas da eternidade, acendendo as luzes do palco da história e revelando-nos as glórias do nosso Redentor. E João começa assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, ele veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne,
nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Amados irmãos, João está nos apresentando Jesus. E quando ele abre as cortinas do templo, ele já de início prova a sua tese, dizendo-nos: no princípio era o Verbo. Vocês que conhecem a língua portuguesa talvez melhor que eu, percebem aí que ele não está colocando o verbo ser no pretérito perfeito, porque estaria então no princípio foi o Verbo, mas no pretérito imperfeito, no princípio era o Verbo. E significa que quando tudo começou, o Verbo já existia. O Verbo preexiste ao tempo, o Verbo preexiste à história, o Verbo preexiste ao universo. Quando tudo teve uma gênese e um começo, o Verbo já existia junto com o Pai, desfrutando com Ele nos refolhos da eternidade, glória eterna. Mas isso nos remete também a Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Em outras palavras, os céus e a terra tiveram um começo, tiveram um princípio, mas o Verbo não teve um princípio. Se ele existe antes do tempo, antes do princípio, então ele é eterno. E só Deus é eterno. Portanto, o Verbo tem os atributos de Deus. Mas eternidade é um conceito que você e eu não entendemos. Entendemos tempo. Em 1978 eu li uma obra muito importante de um pensador grego chamado Aristóteles, chamada As Categorias de Aristóteles. E nesta obra Aristóteles dizia que nós só conseguimos entender algumas coisas dentro de categorias humanas, de tempo, de espaço, de tamanho. Por exemplo, se eu perguntar a você, se você tirar um dia de 1 milhão de anos, você não tem mais 1 milhão de anos, certo? Óbvio, claro. Mas eu pergunto a você, se você tirar 1 milhão de anos da eternidade, quanto sobra para você? A eternidade. E se eu tirar 1 bilhão de anos da eternidade, quanto sobra? A eternidade. E se eu tirar 1 trilhão de anos, quanto sobra? A eternidade. Logo a eternidade não é tempo. Logo você e eu não entendemos bem o que é eternidade, porque eternidade é um atributo exclusivo de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E a expressão grega prostonteon aqui significa, ele estava face a face com Deus. Se Deus é uma pessoa, e Ele é, então o Verbo não é impessoal como pensavam os gregos. Ele é uma pessoa, coigual, coeterna e consubstancial com o Pai. Ele estava face a face com o Pai, antes que houvesse mundo. Portanto, Ele é eterno, e em segundo lugar, Ele é pessoal. Mas João avança e diz: e o Verbo era Deus. Não ser inferior a Deus, como pensava Ário de Alexandria, não ser superior aos anjos, mas nas palavras do credo de Niceia, Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai, tendo os mesmos atributos do Pai, podendo realizar as mesmas obras do Pai. Então Ele é eterno, Ele é pessoal e Ele é divino. Aí eu tenho que concordar com o pensador grego C.S. Lewis, com o pensador cristão C.S. Lewis, quando disse o seguinte: em relação a Jesus você só tem 3 opções: ou Ele é um mentiroso, ou Ele é um louco, ou Ele é Deus. Se Ele não é quem Ele disse ser, Ele é um mentiroso. Se Ele não é quem Ele pensou ser, então Ele é um louco. Mas se Ele é quem Ele disse ser, então Ele é Deus. Foi Ele quem disse: eu e o Pai somos um.
Só nos resta a possibilidade de Tomé prostrarmos-nos aos seus pés e dizer: Senhor meu e Deus meu. E João diz o seguinte: ele estava no princípio com Deus. Que princípio? No princípio criou Deus os céus e a terra, pois o verbo estava lá. Mas não estava lá passivamente, estava lá ativamente, porque o verso 3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O verbo é o grande agente da criação. O mundo vê a existência pela ação do verbo. E aqui precisamos tirar 4 conclusões preliminares. Primeiro, a matéria não é eterna como pensavam os gregos. A matéria foi criada. Este mundo é feito de matéria e energia. Matéria e energia não criam a si mesmas. Este mundo é governado por leis. Leis não criam a si mesmas. Logo, alguém maior que o universo, fora do universo, independente do universo, criou o universo. Portanto, a matéria não é eterna. Segundo, este mundo não vê existência por geração espontânea. Me desculpem da expressão, o mundo não pariu a si mesmo. O mundo não criou a si mesmo. O mundo foi criado, e criado pelo verbo divino. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Terceira conclusão preliminar: o mundo não é resultado de uma grande explosão cósmica. A teoria do Big Bang não está calçada pela verdade, porque o caos não produz o cosmos, porque a desordem não produz a ordem. Seria mais fácil jogar 1 bilhão de letras para o espaço e elas caírem como uma grande enciclopédia, do que acreditar que uma explosão deu origem a este universo tão harmônico, com leis tão precisas. Deixa eu lhes dizer, é preciso ter mais fé para ser um ateu que para ser um crente. Notem vocês que nós não estamos onde estamos como planeta Terra por acaso. Se nós estivéssemos mais perto do Sol, nós morreríamos queimados. Se nós estivéssemos mais longe do Sol, nós morreríamos congelados. A Lua não está ali porque uma explosão casualmente a deixou ali. A Lua é a faxineira do universo, é a faxineira do planeta, digo. Se não houvesse a Lua na ordem que está, não haveria o fenômeno das marés. Se não houvesse o fenômeno das marés, as nossas praias se encheriam de lixo e a vida seria impossível no nosso planeta. Isso não é resultado de uma explosão, nem do acaso. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quarta conclusão prévia: o mundo não é resultado de uma evolução de milhões e milhões de anos. Vocês bem sabem que no ano de 1859, exatamente o ano que Ashbel Green Simonton chegava no Brasil, Charles Darwin, na cidade de Londres, lançava o livro A Origem das Espécies. Foi esgotada a primeira edição no dia do lançamento. De lá para cá, esta conhecida teoria da evolução tem sido ensinado em escolas e universidades como uma verdade científica, o que não é fato. A verdade incontroversa, insofismável, é de que o mundo foi criado, e criado pelo verbo de Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quando o profeta Isaías refletia sobre as glórias do nosso Redentor, o Criador do universo, porque é um texto messiânico, cristocêntrico, cristológico, ele diz que ele é aquele que mede as águas na concha da sua mão. Pense comigo no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo.
Vá aqui no Mediterrâneo e tente esvaziá-lo com um baldinho, veja quanto tempo você vai levar. Diz que ele é aquele que pesa o pó das montanhas em balança de precisão, como se estivesse medindo partículas de ouro. Ele é aquele que mede os céus a palmos. Ele é aquele que espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama, nenhuma delas vem a faltar. Este é aquele que olha para as nações da terra, as grandes potências mundiais, econômicas, militares, bélicas, e as considera todas como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Este é o seu glorioso Redentor. Mas se você perguntar para um astrônomo assim, qual é o tamanho desse universo que o nosso glorioso Redentor mediu a palmos, sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. E quando ele diz eu não sei, ele não está confessando uma ignorância absoluta. Ele está afirmando que nenhuma mente, por mais peregrina que seja, é capaz de afirmar categoricamente qual é o último limite do universo, porque isso é um campo aberto ainda de estudo. Mas eu posso lhes afirmar que o universo tem um limite, porque ilimitado e imenso e infinito, só Deus o é. Mas o que a ciência hoje já prova é que este universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E o que significa isso? Significa que se nós conseguíssemos voar a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, nós demoraríamos mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Pois o nosso glorioso Redentor é maior do que o universo. Ele é transcendente. Não há um centímetro desse universo onde eu não possa dizer, isso aqui é meu, eu criei isso aqui, e eu sou o Senhor sobre isso aqui. Este é o nosso glorioso Redentor. Se você perguntar para um astrônomo quantas estrelas existem, ele responderá assim, eu não sei. Mas o que eles já sabem e afirmam é que há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Vá um dia à praia, encha a concha da sua mão de areia, leve para casa, bote numa tábua de vidro e conte quantos grãos de areia você consegue botar na concha da sua mão. Pois há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Mas ele não apenas criou todas elas, diz a Bíblia que ele conhece cada uma delas pelo nome, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama, nenhuma delas vem a faltar. Este é o seu glorioso Redentor. Mas do século 20 para cá, nós não estamos pasmos mais com a grandeza colossal do macrocosmos, mas nós estamos espantados com a grandeza indescritível do microcosmo. Se nós pegarmos uma folha, por mais tenra que ela seja, lá na nossa casa ou no nosso quintal, aquela folha é tão complexa quanto a cidade de São Paulo. Se você chegar em casa hoje, abrir a sua geladeira e pegar um ovo, quebrá-lo numa frigideira, aquela gema de ovo é mais complexa do que qualquer máquina que o homem jamais inventou. Dr. John Wilson, professor de Harvard, uma das maiores autoridades do mundo em oftalmologia, diz que você e eu temos em torno de 2 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos, e se não for assim, haveria um curto-circuito e nós ficaríamos cegos. Dr. Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais fantásticas descobertas no século passado. Ele descobriu que você e eu somos um ser programado geneticamente, computadorizadamente programados. Ele descobriu que você e eu temos em torno de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. Ele descobriu que cada uma dessas células tem em torno de 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os nossos dados genéticos, a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, o nosso temperamento.
Se você espichar a fita DNA do seu corpo, você tem 102 trilhões de metros de fita DNA, você tem 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo, daria para dar diversas voltas no sistema planetário. O interessante é que códigos de vida não se originam espontaneamente, códigos de vida não se originam de uma explosão cósmica, códigos de vida não se originam de uma evolução de milhões e milhões de anos, códigos de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Mas vá comigo para o verso 4, porque há algo espantoso aí também. João diz assim: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. O que significa isso? Significa que o verbo é autoexistente, significa que o verbo não deriva a sua vida, ele tem vida própria, ele é Deus, da mesma substância de Deus, da mesma essência de Deus, tendo os mesmos atributos de Deus, podendo realizar as mesmas obras de Deus. Tudo que existe no universo existe porque foi criado. Anjos, homens, animais, ele não foi criado, ele é o Criador. Alguém pergunta: quando ele passou a existir? Ele não passou a existir, ele é o Pai da eternidade. Se hoje você veio aqui, é porque ele deu vida a você, é porque ele preserva a sua vida, porque toda vida, seja física, seja biológica, seja espiritual, procede dele. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Neste mundo mergulhado em trevas, é ele quem trouxe a luz, porque ele é a luz, a verdadeira luz, a luz que ilumina todo homem. E o texto diz: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Não importa quão trevoso seja o seu coração, não importa o caudal de trevas rodeando a sua vida, quando a luz de Jesus chega, as trevas são dissipadas, o poder do pecado é vencido, o poder do vício é quebrado, porque ninguém pode resistir o poder de Jesus Cristo, nosso glorioso Redentor. Notem vocês que João então prova a sua tese de duas maneiras. Ele prova a sua tese mostrando que o verbo tem os mesmos atributos de Deus e realiza as mesmas obras de Deus. Ele é eterno, ele é pessoal, ele é divino, ele é autoexistente, ele é o Criador, ele é a razão da nossa vida. Mas agora notem comigo que João vai nos introduzir um novo assunto. A partir do verso 6 até o verso de número 9, ele vai nos apresentar o precursor do verbo. E ele começa assim: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. E eu acho isso magnífico, porque tem 400 anos de silêncio profético. Lá estava o templo, lá estavam os sacerdotes, lá estavam as festas, lá estavam os sacrifícios, lá estavam os rituais, lá estavam os ajuntamentos solenes, mas lá não estava a palavra de Deus. E quando Deus rompe o silêncio, quando Deus envia um homem, a voz de Deus não vai ao palácio de Tibério César em Roma, a voz de Deus não chega ao palácio de Pôncio Pilatos em Cesareia Marítima, a voz de Deus não chega ao sinédrio judaico em Jerusalém, a voz de Deus não vai ao templo tão belo e suntuoso de Jerusalém. A voz de Deus veio a João no deserto da Judéia, e diz a Bíblia que as multidões fluem para ouvi-lo. Notem que não é o lugar que faz o homem, é o homem quem faz o lugar. Não importa onde você esteja, se numa grande catedral, ou se num barraco de chão batido, se numa megalópole como São Paulo, ou num deserto como o da Judéia, onde a palavra de Deus está, o povo corre para ouvi-la. E diz a Escritura
que as multidões estão vindo ouvir João Batista. Dentre essas multidões estão os soldados, estão os coletores de impostos, os publicanos, estão os fariseus, estão os saduceus, e essas multidões estão vindo confessando seus pecados, sendo batizadas para receberem remissão de pecados. E de repente, um buchicho começa a circular no meio da multidão, e esse buchicho chega aos ouvidos de João Batista, como o sibilo da serpente, com a sedução aveludada da tentação, fazendo-lhe a seguinte pergunta: porventura, tu não és o Cristo? Notem vocês o perigo dele pensar: bom, diante do meu sucesso, diante do meu êxito em arrastar multidões para me ouvir, tem 400 anos que isso não acontece, o povo desabala das cidades, das vilas para me ouvir, quem sabe, talvez, mas ele não morde a isca, mas ele não se deixa seduzir pela tentação, e responde de forma insofismável: eu não sou o Cristo, eu não sou o Verbo, eu sou apenas uma voz, eu não sou a luz, eu vim testificar da luz, eu não sou o noivo, eu sou apenas amigo do noivo, eu só batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu tenho um lema de vida: convém que ele cresça e que eu diminua. Jamais queira ser o que Deus nunca determinou que você seja. Jamais hospede soberba no seu coração. Jamais abrigue qualquer sentimento de altivez e de orgulho. Ele reconhece quem ele é, e ele não tem outro propósito de vida a não ser dar glória ao seu glorioso Redentor. Mas notem comigo, amados, que João agora nos introduz a um outro aspecto, que agora não é mais o precursor do verbo, mas a rejeição do verbo. Notem comigo os versos 10 e 11. Diz aí: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Olha como a Bíblia precisa ser corretamente interpretada, porque a palavra mundo apareceu no verso 10 3 vezes, e em cada vez que a palavra aparece, ela tem um significado diferente. O verbo estava no mundo, mundo geográfico. O mundo foi feito por intermédio dele, o mundo físico, material. O mundo não o conheceu, o mundo das pessoas. E agora ele afunila um pouco mais e diz: veio para que era seu, e os seus não o receberam. Quem são os seus aí? Os judeus, o povo de Israel. Mas não recebeu por falta de luz, não recebeu por falta de olhos, não recebeu por falta de evidência, não recebeu por falta de fé. Porque notem vocês que toda a história do Velho Testamento foi uma preparação para o Messias. Tudo apontava para ele, tudo era sombra dele. Desde Gênesis 3,15, da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente, que tudo apontava para Jesus. Dele falaram os patriarcas, para ele apontaram os profetas. Ele era o Cordeiro da Páscoa, ele era simbolizado pelo santuário, o tabernáculo do deserto, ele foi simbolizado pela arca da aliança, ele foi simbolizado pelo que estava dentro da arca, o vaso com maná, a vara que floresceu, as tábuas da lei. Ele foi simbolizado pela tampa da arca, o propiciatório. Para ele apontavam os sacrifícios, para ele apontavam as festas. Tudo isso era sombra da realidade que era Cristo. Na plenitude dos tempos ele veio, nascido de mulher, nascido sob a lei, andou entre o seu povo, falou do amor de Deus, demonstrou o amor de Deus. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram,
os paralíticos andaram, os mortos ressuscitaram, os leprosos foram limpos e purificados, os endemoniados foram libertos, os mortos vieram à vida, e a despeito de tanta evidência, os seus não o receberam. Ainda hoje, você nota esse véu colocado nos olhos deste povo. E isso é um alerta para nós. Quando você vê no Brasil tantas igrejas de malas prontas para o judaísmo, e importando as festas judaicas, as cerimônias judaicas, como se isso fosse um upgrade na nossa fé, quando na verdade isso é dar marcha ré e voltar para as sombras, quando a realidade já chegou, e a realidade é Cristo. Bendito seja Deus. Mas notem comigo, irmãos, que nos versos 12 e 13, João vai nos apresentar um outro ponto. Agora é a aceitação do verbo. E está aqui no verso 12, uma das mais importantes adversativas da Bíblia. Sempre que você ler a sua Bíblia, preste atenção no mais, no porém, no entretanto, no todavia, no entrementes. Diante da incredulidade do povo de Israel, está escrito no verso 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E a pergunta é: todos quantos? Todos quem? E a resposta é: todos judeus, todos gentios, todos crianças, todos adolescentes, todos jovens, todos homens, todos anciãos, todas anciãs, todos mulheres, todos brancos, todos pardos, todos amarelos, todos negros, todos doutores, todos analfabetos, todos religiosos, todos não religiosos, não importa de onde você vem, não importa para onde você vai, se você crer no nome de Jesus, você é declarado filho de Deus. Nenhuma igreja tem autoridade de fazer isso, nenhuma denominação religiosa tem poder de conferir a você esse privilégio. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não tem dinheiro que compre, não tem cargo político que confira esse privilégio, não tem nobreza que possa delegar a você ou transferir para você esse privilégio. Ninguém pode dar, e também ninguém pode tirar de você esse privilégio. Agora notem que compreender essa verdade corrige alguns adoecimentos da alma. Eu ainda vejo crentes folheando Caras, Forbes, e de certa forma sentindo uma ponta de inveja dos astros de cinema, dos ícones do futebol, do mundo artístico, do mundo esportivo, com seus jatos particulares, com as suas mansões em verdadeiros paraísos, com as suas contas bancárias robustas. E eu quero dizer para você que se você é filho de Deus, corre em suas veias mais do que sangue azul. Você é filho do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Nenhum dinheiro da terra é capaz de dar a você este alto privilégio de ser filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Louvado seja Deus. Qual é o caminho único para você ser filho de Deus? A saber, aos que creem no seu nome. Ninguém é filho de Deus por ser presbiteriano, ninguém é filho de Deus por ser calvinista, ninguém é filho de Deus por ser arminiano, ninguém é filho de Deus por pertencer à igreja batista, metodista, Assembleia de Deus ou qualquer outra denominação religiosa. Ninguém é filho de Deus porque carrega uma Bíblia, porque conhece teologia de cor, porque sabe todas as correntes teológicas, porque é um erudito.
Não, a única condição para você ser filho de Deus é crer no nome de Jesus. Isso é absolutamente suficiente. E para que não haja qualquer sombra de dúvida, João avança para o verso 13 e explicita ainda mais esse ponto. A saber, diz ele, os quais não nasceram do sangue. O que significa isso? Significa que ninguém é filho de Deus por hereditariedade. Isso não vem pelo sangue. Você pode argumentar, bom, mas o meu pai é um presbítero, mas a minha mãe é uma mulher de Deus, uma mulher de oração. É uma bênção ter um pai que seja um pastor, um líder, um homem de Deus, uma mulher de oração. Mas isso não dá para você o direito de ser filho de Deus. Se o adágio popular, filho de peixe é peixinho, não é verdade que filho de crente é crentinho. Para você ser filho de Deus, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer da água e do Espírito. Mas em segundo lugar, irmãos, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Sabe o que significa isso? Eu não posso me autodeclarar filho de Deus. Você não pode na sua casa, num dia de reflexão, pensando sobre a sua vida, chegar a uma conclusão e tomar uma decisão assim: a partir de hoje, eu me declaro filho de Deus. Você não tem essa competência, você não tem esse poder, você não tem essa capacidade. Somente Deus pode dar a você esse privilégio. Nem da vontade do homem, nem o pastor Roster, nem eu, nem nenhum pastor, nem nenhum bispo, nem nenhum papa, nem nenhuma instituição humana é capaz de conferir a você essa gloriosa e honrosa posição. Só do alto isso pode ser concedido a você. Mas agora, amados, João vai terminar levando-nos para o versículo 14, para nos deixar como que pasmos e boquiabertos com as informações que vai nos trazer. E ele diz assim: e o verbo se fez carne. E a pergunta é: que verbo? Que verbo? O verbo eterno, o verbo pessoal, o verbo divino, o verbo criador, o verbo autoexistente, o verbo que é a luz dos homens, o verbo que é imenso, infinito, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano, maior que tudo quanto ele criou. Esse verbo se auto-esvaziou, e se esvaziou, e se esvaziou a ponto de se transformar num zigoto, num embrião, num feto, num bebê que nasceu de uma virgem, foi enfaixado em panos e colocado numa manjedoura. Aquele bebê é o Criador do universo, é o autor da vida, é o Rei da glória que tem as rédeas da história em suas poderosas mãos. E o texto diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele vestiu pele humana, ele calçou as sandálias da humildade, ele pisou o nosso chão, ele bebeu a nossa água, ele comeu o nosso pão, ele chorou a nossa lágrima, ele sentiu a nossa dor, ele carregou sobre o seu corpo no madeiro o nosso pecado, ele deu a sua vida em resgate de nós, morrendo por nós, para nós recebermos dele vida eterna. Mas diz o texto que ele habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Pensem comigo, se o verbo tivesse vindo e manifestado a nós cheio de justiça e juízo, o que seria de nós? A Bíblia nos diz que o melhor de nós, as nossas justiças, aos seus olhos, não passam de trapos
de imundície. Ora, se o melhor de nós não passa de trapos, e o pior de nós, os nossos pecados, o que seria? Seríamos fulminados, porque Ele é santo, santo, santo. Agora notem vocês, que Ele não veio cheio de justiça e juízo, mas cheio de graça e verdade. Nos apegou, nos apanhou arruinados, quebrados, feridos, depravados, condenados, sujos, mortos os nossos delitos e pecados, e Ele nos amou, e Ele nos limpou, e Ele nos lavou, e Ele nos regenerou, e Ele nos restaurou, e Ele nos transformou, e Ele nos fez filhos de Deus, herdeiros de Deus. Louvado seja o seu nome. E o texto conclui dizendo: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Notem vocês, amados, que glória é um conceito teológico que não pode ser confundido com um atributo de Deus. A glória não é um atributo de Deus, como é santidade, justiça e misericórdia. Glória é um conceito teológico que descreve a totalidade dos atributos de Deus no seu resplendor máximo. Quando Deus mandava um profeta no Velho Testamento, via de regra esse profeta apontava para um atributo de Deus. Isaías enfatizou a santidade de Deus, Amós enfatizou a justiça de Deus, Oséias enfatizou a misericórdia de Deus. Mas quando Jesus Cristo veio, Ele veio para revelar Deus em todo o seu esplendor, porque nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele foi a exata expressão do ser de Deus, o resplendor da glória. Ele diz: aquele que me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Bendito seja Deus, este é o nosso glorioso Redentor. Mas eu disse para vocês no começo, que este evangelho é uma defesa de João, de uma tese. A defesa de uma tese. Que tese? Que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. Qual foi o critério que João usou para provar a sua tese? João lançou mão de 2 expedientes. Primeiro, João provou sua tese demonstrando que Jesus é Deus, porque Ele realiza as mesmas obras de Deus. Percebam vocês que João seleciona neste evangelho 7 milagres realizados por Jesus. Propositadamente ele escolhe 7 milagres. Por que 7? Porque 7 é o número da perfeição. Se ele faz milagres e os milagres são obra de Deus, logo ele é Deus. Então lá no capítulo 2 ele faz o primeiro milagre, ele transforma água em vinho. Lá no capítulo 4 ele faz o segundo milagre, ele cura o filho de um oficial. Lá no capítulo 5 ele realiza o terceiro milagre, ele cura um paralítico em Betesda. Lá no capítulo 6 ele realiza o quarto milagre, ele multiplica pães e peixes. Lá no capítulo 6 ele realiza o quinto milagre, ele anda sobre as águas. Lá no capítulo 9 ele realiza o sexto milagre, ele cura um cego de nascença. Lá no capítulo 11 ele realiza o sétimo milagre, ele ressuscita Lázaro. Se ele faz as obras de Deus, logo ele é Deus. Mas João vai usar um segundo expediente. João vai provar que o verbo é Deus, que Jesus é Deus, mostrando que ele tem os mesmos atributos de Deus. E João cuidadosamente seleciona no evangelho 7 declarações de Jesus: eu sou. Está lá em João 8,58, quando diz: antes que Abraão existisse, eu sou. E eu sou é o nome que Deus revelou a Moisés no Sinai. É Yahvé, é Javé, de onde vem a palavra Jeová, pois Jesus é o Jeová do Velho Testamento. E lá em João 6,35 ele diz: eu sou o pão da vida. Lá em João 8,12 ele diz: eu sou a luz do mundo. Terceiro lugar, lá em João 10, versículo 9, ele diz: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagens.
Quarto lugar, lá em João 10, 11, ele vai dizer: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Quinto lugar, lá em João 11, verso 25, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Sexto lugar, lá em João 14, 6, ele vai dizer: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Sétimo lugar, lá em João 15, 1, ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Se ele tem os mesmos atributos de Deus, logo ele é Deus. As mesmas obras, os mesmos atributos. Mas eu quero concluir dizendo para os irmãos que destas 7 declarações de Jesus, eu sou, uma ele compartilha com a igreja, uma ele compartilha conosco. Ele diz assim em João 8,12: eu sou a luz do mundo. Mas também ele diz em Mateus 5,14: vós sois a luz do mundo. Notem que Jesus nunca disse para a igreja assim: vós sois o pão da vida. Nem disse para a igreja assim: vós sois a porta, ou vós sois o bom pastor, ou vós sois a ressurreição e a vida, ou vós sois o caminho, a verdade e a vida, ou vós sois a videira verdadeira. Mas ele disse: eu sou a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. Como entender isso? Eu pergunto: o sol brilha? Sim, o sol brilha. Por que o sol brilha? Porque o sol tem luz própria. Jesus é a luz do mundo porque ele é o sol da justiça. Ele tem luz própria. Ele é a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Eu pergunto a você: a lua brilha? Sim, a lua brilha. Como a lua brilha? A lua brilha somente quando a lua reflete a luz do sol. A lua não tem luz própria. Então, Jesus é luz do mundo de uma maneira diferente que a igreja é luz do mundo. Jesus é luz do mundo porque ele é o sol da justiça e tem luz própria, não deriva sua luz de ninguém, ele é a própria luz. Mas a igreja, você e eu, só somos luz do mundo na medida em que refletimos no mundo a luz de Cristo. Não temos luz própria, a luz que temos veio dele. Então, a única coisa que você e eu precisamos e devemos fazer é entrar para dentro deste mundo de trevas, levando a luz de Cristo. Este é o nosso glorioso Redentor, que precisa ser conhecido e visto por aqueles que ainda não o viram, porque onde tem trevas, resplandeceu grande luz. Esta igreja, fincada nesta região estratégica de São Paulo, há de ser permanentemente e de forma ainda mais robusta, luz nas trevas, e que a luz resplandeça. Que Deus nos abençoe. Amém.